Oi, gente! Estamos então de volta, de novo, ao vivo, e agora eu tenho mais uma convidada ultra especial, a Sheila Mustafa. Sheila, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu, que delícia. Muitíssimo obrigada. É realmente um prazer entrevistar você, porque assim, você é um ícone da nutrição Puxa estética. vida, imagina, quem fala isso? É você? Puxa. Há quantos anos que você trabalha com nutrição estética? Com a estética, 21 anos, com a nutrição, 18. Então, 18 anos unindo nutrição estética. Uma bagagem incrível, É realmente uma honra. Ai, que delícia, falo mesmo, obrigada. E você falou aqui sobre melasma, Foi. mecanismos bioquímicos do melasma. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. O melasma é uma queixa muito importante no consultório, né? Depois do envelhecimento, ele faz parte do processo de envelhecimento também, então ele seria considerado o segundo pior, porém hoje já se fala até sendo a primeira queixa dentro do consultório. Ele tem um fator que leva as pessoas a uma baixa de autoestima muito grande, muito estigmatizante, né? E por isso tem se buscado aí feito muitas pesquisas, existe uma necessidade muito grande de entender o processo. Porque se a gente não entende o processo de fato e colocar o nosso paciente dentro do que é o problema, a gente não consegue chegar no mínimo de satisfação, né, de resultado. Faz todo sentido. E já que você falou dos mecanismos bioquímicos, então qual que é o processo? O melasma ele tem várias vias. Primeiro, ele tem que partir de uma equipe multidisciplinar, porque ele é um distúrbio que comunica com várias outras células. Então, o processo bioquímico ele vai desde a questão dérmica, trabalhar com matriz extracelular, até a epiderme. Então, se eu pensar, que estiver pensando num processo de envelhecimento, ele já vai surgir pelo envelhecimento, estresse oxidativo, processos inflamatórios. Todas as vezes que a gente tem uma situação de melasma com a presença de vasos, telangiectasias, aquela pele mais avermelhada, né, com rosácea associada ou não, eu já tenho um fator de crescimento VEGF ali, que hoje, na atualidade, nós usamos, na verdade nós não, né, está na mão do médico, do dermatologista, trabalhar com ácido tranexâmico via oral e o tópico, que ele é um medicamento. E também tem se falado muito da cisteamina, que é um peeling tópico, que são dois ativos tópicos que podem ser trabalhados para o controle do melasma quando ele tem uma questão vascular. Nesta questão vascular, nós temos na nutrição um máximo, vamos dizer assim, de resultado com a superóxido dismutase. A superóxido dismutase, ela tem uma capacidade antioxidante tão forte, tão potente, que ela aumenta a glutationa peroxidase, a própria superóxido dismutase, numa concentração capaz de modificar esse fator do VEGF. A gente tem condição de fazer isso na área oral. Então eu tenho que pensar primeiro no melasma, nessa questão vascular, e aí todo o estresse oxidativo. Então, bioquimicamente, tudo que inibir a ação da tirosinase, então eu tenho a parte estimulante. Todas as vezes que isso acontecer, em cadeia, estimula a adenilciclase, levando à formação de melanina. Então, temos aí um melasma proveniente de um estímulo alimentar, inflamatório, solar, que seja, desencadeando o processo. Então, eu tenho que pensar em todas essas vias que estão relacionadas. Então, todos os nutrientes, alimentos, antioxidantes, moduladores de processos inflamatórios, NF-κB, metaloproteinases, todos os processos onde, se eu incluir a parte alimentar, dieta com índice glicêmico muito alto, glicação avançada, vai mexer na matriz extracelular, deficiência de ômega 3, né, o excesso do ômega 6 aumentando fosfolipase A2, ácido araquidônico, tudo isso completa o processo, permitindo então a presença desse melasma. Então, os planos alimentares, uma boa suplementação, tem condição de garantir isso como mais uma ferramenta. Longe de mim dizer que nós, né, como nutricionistas, e eu como esteticista também, ter condições de solucionar um problema
né, tão multifuncional como o melasma. Não é isso. A proposta é trazer consciência, uma beleza consciente, dentro de um quadro onde é possível usar a nutrição como mais uma ferramenta, que é pouco explorado, né? A medicina tem avançado muito nisso, dermatologistas indicando, porque existe já essa necessidade do controle, né? E que realmente, assim, partindo das bases que você colocou, bioquímicas que levam ao melasma, tem muito onde a gente pode intervir. Muitas vias. E o resultado final é o conjunto. É entender esse paciente no contexto de vida, o que trouxe esse melasma, como estão as questões emocionais, porque às vezes está tão baixa, estima tão baixa, né, a autoestima baixa, que permite aí um estresse acelerado, então cortisol aumentado, que também gera melasma. As coisas vão se retroalimentando, né? Exatamente, falou a palavra perfeita. Se não olharmos esse todo, não é possível nós ajudarmos pessoas com esse distúrbio, né? Acredito muito nisso. Na sua prática, já que você tem esses 18 anos aí maravilhosos, quando você trata o pessoal com melasma, a diferença entre ser só tópico, ou tópico com nutrição, ou só nutrição, na prática, como você visualiza? Tem bastante diferença. O paciente ele tem que estar preparado, né? Ele tem que sentir que ele precisa unir. O paciente com melasma faz, porque ele já passou por diversos tratamentos e está angustiado e quer tratar e quer resolver, e ele faz. Então, quando se associa a estética, o tópico, seja eu como esteticista, eu tenho uma série de pistas que estão na minha mão como esteticista, que eu posso manipular, e associo toda essa conduta alimentar, suplementação, o resultado é infinitamente superior. Em muitos casos, a gente precisa ter o acompanhamento do dermatologista, a grande maioria dos casos. Então, são terapias que vão se somando. E com certeza você controla, muitas vezes tem reincidência, claro, porque vai depender da exposição ao sol, vai depender do calor, de como que está sendo essa proteção. Só que a gente consegue manter isso por muito mais tempo. E quando volta para o tratamento, ele se recupera mais rapidamente. Então, e chega a reverter? Olha, a gente clareia de uma forma muito importante, ao ponto de muitas vezes uma base muito leve desaparecer totalmente. E muitos fica que a gente chama, né, de café com leite, assim, bem levezinho, que muitas vezes a pessoa já nem se incomoda. Entendi. Porém, em qualquer estímulo novamente, principalmente o sol, né, os raios ultravioleta B, que vai aumentar a tirosina, né, tirosinase a produzir tirosina, aí você não tem como, né, você não tem como segurar. Claro. A exposição ao sol com certeza vai fazer com que tenha reincidência. Então a pessoa consegue tirar o sofrimento, mas ela precisa ter a consciência de que é uma coisa contínua. É contínua, porque houve uma lesão do melanócito, né? Não tem como acabar definitivamente, porque ele já está produzindo melanina de uma forma inadequada, por um estímulo que aconteceu lá atrás, mas vai em cascata. Por isso que não pode desconsiderar a questão genética. Então, na possibilidade de uma análise genética do perfil, né, dos SNPs desses pacientes, a gente já consegue saber também quanto que tem da genética. Sensacional. Imagina sabermos disso aos 15 anos para evitar isso. Prevenir. Né? Então a gente vai ter lá na frente um trabalho assim, muito diferente, porque você já vai prevenindo isso. Consciência mesmo. O cuidado, né, com o filtro solar, considerando todos os parabenos, os contaminantes, mas procurar o mais adequado, proteger mesmo oralmente com uma alimentação mais adequada. Nós estamos muito no preventivo, né? Então, eu acredito que a gente pode ter, com a medicina, a genética, a gente vai ter condição em pouco tempo de descobrir muitos marcadores para o melasma que ainda a gente tem pouco explorado. Nossa, fantástico. E deixa eu pegar esse gancho aí do lá na frente, né? E vou mudar 180 graus, mas só no sentido do lá na frente, considerando a sua experiência com nutrição estética e o tanto que a nutrição estética está andando, né? Está crescendo, está aumentando exponencialmente. Como é que você vê a nutrição estética caminhar para frente? Nossa, eu acho que de agora em diante ninguém segura mais, né? Gostei disso. Ninguém segura. A gente já vem, né, há alguns anos trabalhando muito nisso, você também, né? Se a gente vê o quanto que você se dedica a isso.
Eu acho que de agora em diante, o conceito está aí. Muitas pessoas, mesmo da nossa área, ainda não sabem o que é a nutrição estética. E vivenciar a nutrição na estética e não nutrição estética, aí que talvez seja o grande diferencial. E as pessoas já estão tomando consciência disso. O próprio evento já mostra isso. Você se capacitar mais, né? Poder levar mais qualidade no seu, vamos chamar de diagnóstico, por mais que a gente não faça um diagnóstico, mas dentro de um diagnóstico nutricional. Quando a gente tem a melhora dessa capacidade de entender e de saber fazer a indicação correta, nós trouxemos um grau de consciência que vai permitir ser multiplicado isso. As coisas são lentas mesmo. Precisamos na nossa área de muitas literaturas ainda, não é? Muitas delas são vias bioquímicas que nós utilizamos para poder argumentar, mas nós temos, se pensar... para levar para a clínica. Exato, para levar para a clínica. Mas se você considerar hoje, considerar 6 anos atrás, quanta coisa mudou e quanta literatura nova nós temos. Por exemplo, eu trouxe um artigo de 2019 usando o zinco. É o primeiro artigo que analisa o consumo de zinco, adequado ou não, na presença de melasma. E eles encontraram que pessoas que apresentam melasma têm uma extremamente baixa dosagem de zinco, tem uma deficiência. O mesmo para pessoas que consomem pouca proteína. Baixo de proteína, aumento de carboidrato, aumento de glicação, destruição de matriz extracelular, destruição de colágeno, permitindo que o melanócito entre em estresse oxidativo e inflamatório, gerando melanina. Isso é de 2019, não se falava. Então eu acredito sim que daqui a alguns anos isso vai estourar, porque estourar de verdade, cientificamente dizendo, que é isso que eu quero ver, é isso que nós queremos, sim, né? Porque... E é lindo, né? Porque essa é a visão da estética saúde, ou seja, como está tudo conectado, a deficiência de zinco que vai mexer no melasma, mas que vai mexer também no cabelo, que vai mexer numa na hipocloridria pele, em todas as outras questões orgânicas e não só estética. Exatamente. E a estética ela vai apitar, mas ela vai apitar para te mostrar que tem coisas acontecendo que a gente precisa trabalhar. Perfeito. Né? É exatamente isso. É esse olhar que as pessoas, né, estão levando. Venho assim muito aberta dentro de tudo que eu pratico, que eu acredito, mas eu acredito que a gente aprende muito mais, né, aqui, trocando informação e vendo as experiências, né, e eu acredito que o futuro é agora, né, já estamos, né?